Denúncias de assédio sexual não param de se multiplicar contra o produtor americano Harvey Weinstein. As primeiras foram noticiadas pelo jornal The New York Times. Uma série de relatos envolvendo também outras celebridades e autoridades vieram à tona. Para conversar sobre o assunto, nós vamos contar então com a presença da advogada trabalhista Renata Galber de Souza e a militante do movimento sindical e da Marcha Mundial das Mulheres, Denise Falkenberg Correia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom, a gente até tivemos quadros de cinema hoje aqui, tradicionalmente às quartas-feiras, e já tínhamos tratado do assunto quando a denúncia veio à tona contra, então, esse produtor americano Harvey Weinstein. Uma série, então, de denúncias envolvendo celebridades e autoridades pode servir como incentivo para as pessoas comuns denunciarem abusos morais e sexuais. A gente sabe que, por vezes, as pessoas se calam. A gente pode imaginar isso a partir de agora? Por favor, fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e para fazer essa discussão, e que é uma discussão sempre oportuna, mas que ela é muito pesada também para nós mulheres e para a sociedade como um todo. Porque o assédio, o assédio e a violência contra as mulheres, ele costuma ser a prática mais democrática, infelizmente, que existe. Porque ela está presente em toda a sociedade, em todos os países e em todas as classes sociais. Engana-se quem diz e quem acha que são as mulheres de baixa renda, as menos escolarizadas. E este é um fato que veio a corroborar com o que eu estou falando, né? Nas altas cúpulas, este senhor aí, o Harvey, ele é um grande produtor, milionário, tem muitos Oscars no seu currículo, e, inclusive, é um dos que patrocinam o Partido Democrata, né, cujo teve uma candidata mulher à presidência da República agora. Mas dá para dizer que, infelizmente, é uma prática. E é uma prática nos altos escalões, nas empresas, nos sindicatos também, infelizmente, porque ele não é nada mais do que um reflexo de uma sociedade que nós temos, que é uma sociedade sexista, machista e patriarcal. Discutir a violência contra a mulher e discutir o assédio é chegar nessa profundeza. Sim. Não é fácil por conta que o nosso sistema é um sistema que precisa ser profundamente mudado, e aí nós temos que ter um pacto, que eu até nem gosto muito dessa palavra, mas nesse caso seria entre os empresários, entre a sociedade e entre o Estado também, porque nós não vamos resolver esse problema minimamente, nem avançar, nem estamos falando de resolver, de avançar, se nós não tivermos políticas públicas também que tratem, né, que acolham essa mulher que vai fazer essa denúncia. Porque por muitas vezes, ou na maioria das vezes, as mulheres sofrem as violências, que sofrem todo tipo de violência e ainda são culpadas. Quando vamos denunciar, ainda é culpada, porque é uma mulher que não se comportou como deveria, sua roupa não estava adequada, e geralmente dizem, o que tu fez para acontecer? Ou quando tratam para a gente que isso aí, mas não fica assim, que afinal de contas, se tu foi assediada, então é uma mulher bonita e desejável. Esse é o ponto. O pior não seria. Então nós temos que romper com essa prática. Assédio não é natural, violência contra a mulher não é natural, não existe isso. Isso é uma construção social e, portanto, ela precisa ser acabada na nossa sociedade. Denise tocou no ponto e usaste a palavra que eu ia chegar agora. Por isso está tão disseminado em todas as esferas da nossa sociedade, tu usaste a palavra natural. E é importante... naturalizado, né? Exatamente. Né? Está naturalizado. Mas não é natural. Não, com certeza, não é natural, e por isso temos que estar debatendo, porque eu fico imaginando, longe de absolver qualquer homem, mas tem homens que não entendem essa dimensão da palavra assédio. Né, quando fui convidada, eu dei uma procurada em documentos, enfim, e aí eu bati com uma notícia que saiu no UOL anteontem, porque as artistas da Globo estão barrando o Maia, né? Sim, o Zé Maia. O Zé Maia. Bom, o ator. Exato.
qual foi a desculpa que ele deu quando ele foi denunciado? Que ele aprendeu naqueles dias o que ele não tinha aprendido em 60 anos, porque o mundo mudou. Veja bem, desde quando o mundo mudou? Né? Então, existe, e que é o grande problema, no meu ponto de vista, a permissividade velada. Né? Existe um consenso de outras mulheres também a respeito disso. Esse ano eu estava fazendo um trabalho sobre a reforma trabalhista, então, e aí procurando, né, porque algumas questões, e a gente já debateu isso antes, nos levam a uma situação de escravidão. Né? Então, e aí bati com a seguinte frase, né, de uma norte-americana do tempo do fim da escravidão americana, que ela libertou 100.000 escravos e teria liberto outros 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com as questões das políticas públicas é a tomada de consciência. Sim. Então, me parece que quando as pessoas de uma camada social mais ascendente tomam essas liberdades e colocam, né, a público de que elas também são assediadas, que elas são bonitas, que elas estão na mídia, que elas estão no cinema, que elas são premiadas e elas são assediadas por homens que também têm poder, né, dá uma certa permissão para as que não têm aquela capacidade se darem conta de que elas são assediadas. Verdade. A gente falou também, isso é muito importante, essas palavras que estão hoje circulando, né, como desnaturalizar as coisas, empoderamento, né, a questão do poder, isso que chama a atenção. A maioria das pessoas imaginavam que realmente acontecia só com pessoas de uma classe mais baixa, enfim, com uma escolaridade menor. E a gente está falando de celebridades nível mundial, são hollywoodianas, já transcendeu a Globo, que no Brasil é extremamente importante, mas agora a gente está falando da indústria cinematográfica. Eu diria, posso estar muito equivocada, mas eu não acredito que tenha uma mulher neste país que não tenha sido assediada de alguma maneira. Eu vou pedir a sua ajuda agora, doutora, para a gente entender, e nesse processo de desnaturalização, entender o que é o assédio. Muita gente diz, não, mas isso foi um comentário, foi um elogio. Alguns imaginam a questão do elogio sendo colocada em jogo. O que configura o assédio sexual? E já trago também a questão a diferença entre assédio sexual e assédio moral. Bom, o assédio sexual, eu interpreto, tá? Vou colocar a minha interpretação. Eu e os juízes, né? Nós podemos interpretar a lei. Bem, o assédio sexual não deixa de ser um assédio moral, tá? Ele é sempre um exercício de poder de um sobre o outro. E ele vai se manifestar de formas diferentes. Quer dizer, a cantada é um assédio sexual, né? O pressionar moralmente, por exemplo, eu desqualificar a capacidade de uma pessoa é assédio moral. Tá? Eu obrigá-la a fazer alguma coisa usando para isso a cantada, sei lá, que não é paquera, né? Porque a gente também tem que ter um limite, quer dizer, a mão na perna, a esfregadinha no braço, tu tá bonita hoje, tu tá cheirosa, efetivamente pode ser um elogio, pode não ser um elogio, compreende? O que também muda? Muda a recepção da pessoa. Sim, tá? O comportamento dela frente a essa. Não. Há que se provar constrangimentos. É por isso que algumas coisas são tênues. Compreende? Claro, uma coisa muito assintosa, ninguém tem dúvida que é assédio. Tá? Outros podem ser menos interpretado como assédio. Vai depender da colocação daquele que é assediado. Isso uma vez ou a repetição também pode A repetição é sempre assediosa. Sim. A repetição é assédio. Porque a pessoa pode ser assediada, pode receber, né, aquela insinuação uma vez e parar ali porque o outro se coloca e para. Agora, se ela se repete a médio, longo prazo, não há dúvida de que isso é assédio, né?
Bom, agora eu preciso da tua ajuda, Denise, para a gente ver se realmente, a partir desses discursos, agora o discurso feminista que cada vez ganha mais força, se a gente já está acompanhando uma transformação cultural. Isso dentro do movimento, tu consegue enxergar agora uma nova geração mais engajada ou mais consciente, ou ainda temos muito que avançar? Olha, eu gostaria de dizer que sim, mas o meu sentimento é que nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Não vejo, assim, uma mudança como eu gostaria que houvesse, como o mundo mereceria que houvesse, porque o assédio, ele é, o tanto moral quanto o assédio sexual, ele é uma violência, né, contra a mulher. Não vamos dizer que violência contra a mulher é só tapa e soco, né? A violência, esse é um tipo de violência. E é uma violência complicadíssima, porque é muito difícil de se dar conta, e outra coisa, é muito difícil de comprovar, de provar, e é muito difícil de haver o que está havendo agora, que até é muito interessante, a denúncia. As mulheres deveriam têm por obrigação, deveriam fazer a denúncia. Mas isso é completamente difícil. Quando se trata do assédio sexual, então, é muito mais difícil, porque aí entra a questão de emprego, essas violências, esses assédios são sempre parte de pessoas que privam da tua convivência, ou são colegas, ou são vizinhos, ou são parentes até, ou são teus chefes. Então, tu vai fazer essa denúncia e continuar convivendo com aquela pessoa, o que torna muito difícil. Nós não estamos falando do assédio e daquela cantada que também não é correta, de um desconhecido que passou pela rua. Não, nós estamos falando de algo continuado, porque tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles são questões continuadas. Esse caso de Hollywood fazia mais de 30 anos que o sujeito vinha assediando as mulheres, inclusive casos de estupro. Agora, recentemente, no Parlamento Europeu da Inglaterra também caiu o ministro da Defesa inglês porque ele assediou uma jornalista, colega tua, Sim. de vocês, também há 35 anos atrás. Ele colocou a mão na perna da moça e isso configura, sim, um assédio. Por que o elogio para uma mulher tem que ser tu é bonita e gostosa? Por que o elogio para uma mulher não é você é inteligente? Você é uma mulher bem preparada. Isso se diz geralmente para os homens, mas para as mulheres não. Quer dizer que então a gente não está falando contra os elogios, isso são perfeitamente importantes e interessantes, mas estamos falando dessa prática insidiosa e violenta contra as mulheres, que também é uma discriminação e que parte também da profunda desigualdade que as mulheres têm na nossa sociedade. Isso, a gente pode falar nas questões salariais, exatamente, a ocupação de cargos de poder, né, de gerência ou administração. Deixa eu pegar aqui que está com um problema no microfone, está com um probleminha, mas já está resolvido. Mas as questões dos salários, as diferenças salariais entre homens e mulheres, as ocupações em cargos de chefia, poder, gerência, administração, enfim. Parlamentos também. Parlamentos, a presença política, isso no Brasil a gente já também foi tema de debate aqui, a participação política das mulheres dentro dos partidos, dentro da Assembleia, Congresso e tudo mais. Eu quero colocar uma questão para as duas. Por outro lado, a gente vê, quando temos manifestações de algumas mulheres denunciando, e aí virtualmente, né, não denunciando, sim, fazendo boletim de ocorrência, algumas questionam por que não foi, mulheres questionam por que não foi fazer o boletim de ocorrência, ou acabam acusando de vitimização. A gente tem essa resistência a esse, sim, discurso feminista, sim, por mulheres, realizado por mulheres. Como é que vocês enxergam e encaram isso? Olha, eu percebo o seguinte, né? Existe aquela questão econômica, por exemplo, no trabalho. Então, a pessoa vai suportando, né, porque ela precisa trabalhar. Né? Então, ela tem uma família, ela tem as obrigações dela, ela tem a vida dela, não importa se ela é solteira, se é mãe ou não. Então, ela vai aguentando aquela situação, às vezes, ao extremo. Por quê? Porque se ela ficar desempregada, como ela vai viver? Então, faz de conta que não vê. Eu acho que o fazer de conta que não vê é uma tática, né? que a gente tem, a gente tem, né? Para não ser, às vezes, grosseira. Né? Então, para colocar uma coisa assim, mais ou menos, e seguir a relação educadamente, né? Nos ambientes. Eu sou filiada ao PDT e tenho militância política, e nós temos estatutariamente
que ter 30% de mulheres nas nossas executivas, nos nossos trabalhos. O PDT tem um movimento bem forte, né, de mulheres, a MT é bastante atuante, mas não é fácil, porque nós não, sabe, assim, as mulheres também não veem um pouco, resiste, porque de fato é um ambiente muito masculino. A colega falou na questão dos sindicatos, nos sindicatos é difícil a gente encontrar mulheres, né? Sim. E essa participação, veja bem, a gente tem que ter um estatuto, a gente tem que ter legislação. E tem que ficar lutando, porque não é uma coisa respeitada assim de legal, né? Daqui um pouco, os 30% podem ser preenchidos cartorialmente. Claro, a Denise ainda falou, a gente tem que caminhar muito, por isso políticas públicas, legislação e tudo isso, né, são importantes para que a coisa mude. Deixa eu só inserir aqui, a gente está falando em pessoas com poder, o que chama atenção nesse caso é que o Kevin Spacey faz o House of Cards. Sim. E fala justamente sobre relações de poder, sobre a alta cúpula do poder americano. Incrível, né? Ganha um simbolismo tão grande por ele, personagem, ocupar essa posição. E, claro, como ator também chamou a atenção. Ele foi acusado por vários produtores da série House of Cards. Nessas acusações envolve assédio sexual contra, então, o Kevin Spacey. Só para ilustrar um pouquinho mais o quanto essa questão é simbólica, porque ele acaba tratando disso, de certa forma, nos próprios episódios do House of Cards, de certa forma. Tinha uma notícia hoje de que ele está se tratando, né? Sim. E às vezes eu fico também pensando no seguinte, que é isso, não pode servir, tá bem, eu realmente acho não pode que desculpa. Que esse comportamento reiterado assim, ele é desequilibrado, não tenho dúvida sobre isso. Agora, ele não é uma desculpa, né, para que isso aconteça e, agora o cara se trata e tá tudo bem, legal. Machismo é patologia agora? Exatamente. Né? Machismo é construção. E E a gente precisa desconstruir esse modelo pelo bem da humanidade, não pode pelo ser bem dos permissivo. homens e das mulheres. Se todos nós queremos uma sociedade melhor, menos violenta, ela parte daí, sim. Né? De que não é possível alguém pensar que metade da humanidade, que as mulheres são metade da humanidade, passe por todo esse tipo de violência porque nasceram mulheres. Sim. Os crimes, o feminicídio é um crime hediondo, é um crime que está aumentando muito. Só o ano passado tivemos 4.700 mulheres assassinadas. Dessas, metade delas, imagina, se estima, se não for mais, morreram porque são mulheres. Não fizeram mais nada na vida. Não é possível uma sociedade sobreviver, ser minimamente justa, sim, se não tratar desse problema. Eu vou pedir ajuda de vocês agora, e a ajuda vai ser em especial, especialmente para as nossas telespectadoras, dentro da esfera jurídica e também dos movimentos. O que a gente pode fazer, por exemplo, se uma mulher se sentiu assediada moralmente, sexualmente, quais os caminhos, doutora, que ela deve tomar? Olha, tem a Delegacia da Mulher, né, em Porto Alegre, graças a Deus, ela é especializada, ela é recepcionada. Existem coletivos, né, que amparam as mulheres, tem ONGs que trabalham com isso, os partidos têm, os sindicatos também, já muitos têm. Então, é preciso buscar o auxílio. Sim. Tá? E, infelizmente, nós estamos num momento aqui no nosso estado, no nosso município, que as políticas públicas estão extintas. Assim. A Secretaria do Estado foi terminada, a do município também está muito relativizada. Foi a primeira a ser Isso é muito difícil lidar com isso. Nós temos problemas, por exemplo, porque legalmente a gente até tem previsões que as coisas possam funcionar. Entretanto, como as pessoas não se sentem amparadas, porque, por exemplo, se chega uma mulher ou uma criança vítima de assédio ou de violência doméstica, a lei determina, inclusive, que os agentes de saúde que atenderam façam a denúncia. Por que não é feito? Porque o assediador ou violentador ameaça os funcionários
de saúde também. Então, nós precisamos nos unir para que isto funcione, entende? Não é possível que se tenha medo. Então, é preciso buscar as estruturas que se tem para a própria estrutura se fortalecer. Não tem outra maneira. Denise, mais algum conselho que você poderia dar para as pessoas? É reiterar mais uma vez que a importância de denunciar. É difícil, eu sei, é complicado, mas tem que se fortalecer e denunciar. Se for nas empresas, para a gestão de pessoas, para o RH, se for nos sindicatos, procure seu sindicato. Se for dos vizinhos, procure pessoas da sua relação, procure as delegacias. É importante denunciar, porque só assim a gente vai conseguir ter dados e só assim a gente vai conseguir parar com essa prática. Porque quem acha que não denunciando melhora está redondamente enganada. Este é um problema que a cada vez fica pior. E quanto mais a pessoa se fecha nela mesma, ela fica mais vulnerável. Ela fica mais vulnerável aos ataques. Portanto, ela tem que se socorrer sim das pessoas onde tiver, né, como disse a Renata, infelizmente a gente já teve políticas públicas mais eficientes e agora a gente não tem mais nada, porque as secretarias foram extintas todas, mas enfim, procure-se as ONGs, procure-se as vizinhas, as mulheres, as delegacias, enfim. O que não dá é para ficar sofrendo, ficar calada, porque só piora a situação. Sim, sem dados, a gente pode imaginar que as políticas públicas ficam difíceis de Mais acontecer ou difíceis, da pressão acontecer, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Fica tudo por baixo dos panos. Não dá para esperar 30 anos, como foram essas mulheres de Hollywood, tiveram que esperar 30 anos. Exatamente. Foi um sofrimento total, Claro. entendeu? O que eu ia dizer era o seguinte, por exemplo, no ambiente de trabalho, a pessoa que está sendo assediada, né, a pessoa, né, ela, na pior das hipóteses, ela busque o apoio do sindicato, porque o assédio pode se construir a prova do assédio, compreende? Então, ela vai procurar um advogado, ela procure o sindicato, para que isso possa ser minimizado, para que se construa, quando se entre com um processo, porque tem que existir isso, entende? São as maneiras, por mais que o empresariado entenda que diga ou reclame que o trabalhador processa demais, a empresa, se séria fosse, não permitiria que houvesse assédio. Claro. Entende? Não chegaria então, a tal não ponto. chegaria a isso. Então, Claro. que se construa isso para a defesa do trabalhador. A empresa é coparticipante também, Sim. né, dessas práticas, deve combater com políticas próprias para combater, o Estado também deve, porque uma vida sem violência é direito de todos e de todas. Bom, quero agradecer a presença das duas. Sejam sempre bem-vindas ao Muito programa. obrigada, a gente que que A gente agradece. espera que possamos nos encontrar uma outra vez com transformações realmente acontecendo numa velocidade maior, como a Denise gostaria. Tomara. Como todos nós gostaríamos. E Tomara. merecemos, né? Sem dúvida. Tomara. Sejam Muito bem-vindas. obrigada. sempre. Muito obrigada pelo Muito convite. obrigada pelo convite também. Estamos aí, se À disposição. precisar.